Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos continuidade à implementação das nossas classes de domínio. Na aula anterior, nós criamos então os tipos enumerados prioridade e status, uma vez que nós dependemos deles para a criação da nossa classe ordem de serviço, pois ela possui dois atributos que são tipos enumerados. Perfeito, então agora que nós criamos eles, vamos começar aqui a implementar a nossa classe ordem de serviço. Voltando aqui então com o botão direito no pacote domain, nós vamos criar uma nova classe que eu vou chamar de OS, abreviação para ordem de serviço. Vamos lá, vamos começar a adicionar os seus atributos, né? Ela tem um ID, então o ID ele é do tipo integer, ótimo. Ela tem a data de abertura, então vou colocar aqui private local date time do pacote java.time data abertura ponto e vírgula, beleza. Vamos copiar essa linha aqui, replicar ela embaixo, colocar aqui data fechamento, ótimo. E aqui agora nós temos aquele atributo do tipo prioridade, né? Então vamos colocar aqui prioridade. Vamos fazer o import dele aqui, vamos chamá-lo de prioridade mesmo. Beleza, nós temos as observações, que é do tipo string, então vamos adicionar aqui observações, ótimo. Vamos colocar aqui então o nosso atributo status, que é do tipo enumerado status também. Então vamos colocar ele aqui, vamos fazer o import, se atentem ao import aqui, é do nosso pacote, do pacote .enums, beleza. E se vocês analisarem lá no nosso diagrama de classes, uma ordem de serviço ela obrigatoriamente tem um técnico e obrigatoriamente tem um cliente também. Então vamos fazer o seguinte, aqui na nossa classe vamos adicionar aqui um técnico, vou chamar de técnico. Como vocês podem ver, a gente não precisa fazer o import do técnico aqui, porque ele já está no mesmo pacote que a ordem de serviço, tá bem? Então a gente não precisa adicionar o import dele. Beleza, vamos colocar aqui então o nosso cliente, vamos chamar de cliente mesmo. E beleza, então aqui os nossos atributos estão todos criados. Vamos adicionar agora o construtor da superclasse, que é aquele construtor sem os parâmetros, né? Beleza, vamos dar uma organizada aqui no código, apagar essa linha aqui que é desnecessária. Ótimo, vamos adicionar também o construtor utilizando os parâmetros. Então vamos apertar aí Alt Shift S, que é aquela tecla de atalho, né? E aqui a gente seleciona Generate Constructor Using Fields. Deixa todos marcados e clica em Generate. Beleza, vamos adicionar também os métodos acessores e modificadores, que são os métodos Getters e Setters. Vamos selecionar todos aqui, clicar em Generate, maravilha. E vamos adicionar também o hashcode e equals. Então, selecionamos aqui, Generate Hashcode Equals, né? Desmarcamos todos e deixamos apenas o ID. A gente faz ali a comparação apenas pelo ID, certo? Daquele objeto. Beleza, pessoal. Então aqui ó, é o seguinte. Eu adicionei aqui os construtores e os métodos Getters e Setters, Hashcode Equals. E nós poderíamos fazer o seguinte, nós poderíamos utilizar o Lombok na nossa aplicação e a gente conseguiria omitir todo esse código verboso aqui, ó. A gente conseguiria omitir tudo isso aqui, ó, utilizando o Lombok. Porém, eu optei por desenvolver dessa maneira, porque aqueles que têm menos contato com programação orientada a objetos, que têm menos afinidade, vai se sentir mais confortável e vai ficar mais simples de entender, tá bem? Beleza, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui no nosso atributo prioridade, eu não quero armazenar nele um objeto, eu não quero armazenar um tipo enumerado. Eu quero armazenar apenas o código desse carinha aqui, ó. Vamos supor que ele é prioridade baixa, eu quero só o código 0. Eu não quero pegar ele completo, tá bem? Então nós vamos fazer assim. Aqui em prioridade, eu vou tirar prioridade e vou colocar integer. E a mesma coisa vai ser para o status. Nós vamos pegar apenas o código daquele status, certo? Então, vamos copiar aqui e colar aqui também. Opa! Beleza. Aí o nosso construtor vai começar a reclamar. Ele vai falar, olha, o seu atributo prioridade ele é do tipo integer. Porém, a gente recebe um tipo enumerado de prioridade. Então, a gente não consegue atribuir
ao seu atributo essa prioridade que nós recebemos aqui, porque são tipos incompatíveis, né? São tipos primitivos diferentes. Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui, ó, utilizando uma operação condição ternária aqui, para facilitar, ficar mais limpo e mais elegante o código. Nós vamos verificar se esse carinha que foi passado aqui para a gente for igual a nulo. Eu vou fazer assim, então, eu vou adicionar essa lógica aqui, ó. Se ele for igual a nulo, significa que não foi passado um valor para prioridade na hora de criar essa ordem de serviço. Então ela vai iniciar com 0. Então eu vou passar o valor 0 aqui para ela. Caso contrário, nós vamos pegar aquele carinha ali, prioridade, e vamos pegar o código dele, né? Beleza, aqui a gente já resolve essa questão do tipo primitivo. Por quê? Quando nós colocamos esse this ponto e o nome do nosso atributo, nós estamos fazendo referência ao atributo da nossa classe aqui. Então a gente vai pegar esse valor aqui, se ele for igual a nulo, a gente vai pegar o valor 0 e atribuir a esse carinha aqui, que é esse mesmo carinha aqui. Se não, então aqui se não, a gente vai pegar o prioridade que veio aqui como argumento, né, como parâmetro, e vai pegar o código dela, certo? Aí a gente atribui a ele. Beleza, então a gente pode fazer o mesmo para o status. Então vamos apagar aqui e vamos fazer essa validação, né? Se o status ele for igual a nulo, então o nosso status ele vai começar com o status aberto. Beleza, caso contrário, nós vamos pegar o código daquele carinha ali. Resolvemos essa questão aqui do tipo primitivo. Aí ele vai começar a dar problema lá nos métodos getters e setters. Então aqui, ó, como você pode ver, a ideia está informando, olha, tem 4 erros aqui, ó. Então se você clicar aqui no vermelhinho aqui, ó, ele vai levar você até a linha do erro. O que ele está querendo dizer aqui? Os métodos getters, pessoal, eles são os métodos acessores. Então quando você dá um get prioridade, ele vai retornar o valor do seu atributo, do atributo dessa classe, do atributo prioridade. Aqui ele está falando o seguinte, olha, você está informando que vai retornar um tipo enumerado prioridade, porém, o seu atributo prioridade, ele é integer, então você tem que cumprir com sua palavra, você tem que retornar um integer, não um tipo enumerado. Aqui é que vai entrar aquele lance do método que nós criamos estático, lá no nosso tipo enumerado, a gente criou aqui, ó, esse método toEnum, certo? Então a gente vai chamar ele é estático, então a gente não precisa criar a instância de uma prioridade para poder chamar ele. Então a gente pode simplesmente fazer assim, ó, return prioridade.toEnum, aí a gente vai pegar o código da nossa prioridade, então this.prioridade. Lembra que quando a gente coloca this ponto e o nome do atributo, a gente está fazendo referência ao atributo da nossa classe, da classe aqui. Então a gente está pegando o valor desse carinha que é inteiro e está passando lá para o método toEnum. Aí ele vai verificar se o valor que a gente passou existe aqui, ó. Então, se ele existir, né, ele dá um code.equals. Se ele existir aqui dentro desses valores aqui, ele vai retornar o valor que a gente passou. Então, por exemplo, se a gente passar 0 lá, ele vai verificar, existe o 0 aqui? Existe. Então a gente retorna aqui prioridade baixa. Beleza. E aqui, ó, ele está reclamando por quê? No método set, os setters, eles são os métodos modificadores. Então eles modificam o valor do seu atributo. Ó, como você pode ver aqui, ó, this.prioridade, então a gente está fazendo referência ao atributo da nossa classe aqui, ele vai receber o valor que foi passado aqui, ó, como parâmetro. Só que aqui ele está reclamando do seguinte, olha, foi passado como parâmetro um tipo enumerado prioridade, só que o seu atributo ele é integer, então a gente não consegue atribuir esse valor recebido aqui para o seu atributo. Então a gente tem que resolver esse problema. O que a gente vai fazer? É simplesmente colocar aqui prioridade.getCode. Então a gente vai pegar o código da prioridade que foi passado como parâmetro aqui para a gente. E aqui a gente mata esse problema. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o status. No getStatus a gente vai retornar aqui, ó, o status.toEnum, passando aqui o código do nosso status. Beleza. E aqui é a mesma coisa, .getCode.
Ótimo. Então aqui a gente resolveu o problema aqui dos métodos acessores e modificadores. Beleza, então a nossa classe ela está basicamente implementada. Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Na hora que uma ordem de serviço for aberta, o momento que ela for instanciada, eu não vou esperar que o usuário passe a data de abertura. Ela vai receber a data de abertura no momento que ela for criada, vai ser um processo automático. Então eu vou apagar esse carinha aqui e nós vamos fazer assim, ó. Quando ela for instanciada, nós vamos passar aqui, ó, this.set data abertura, passando um local date time ponto now. Então ele vai pegar o momento da data e hora atual e vai setar ao nosso atributo data abertura, tá bem? Então aqui a gente consegue fazer esse processo. Beleza, pessoal. Aí nós temos aquela questão de que se nós instanciarmos aqui uma ordem de serviço sem esses atributos aqui, sem utilizar esse construtor, ele vai iniciar aqui com uma data de abertura nula. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, sempre que uma ordem de serviço for criada, eu quero que ela receba já um valor na data de abertura. Beleza, então aqui a gente faz isso. Aí eu vou adotar a seguinte lógica também, a seguinte regra, que se ele instanciar uma ordem de serviço sem passar os atributos dela aqui, sem utilizar esse construtor, ele vai iniciar com a prioridade baixa e com o status aberto, porque uma ordem de serviço ela tem que ter uma prioridade e tem que ter um status. Ou ela está aberta, ou ela está em andamento, ou ela está encerrada. Então a gente vai fazer assim, ó, this.set prioridade, aí nós vamos passar aqui, ó, prioridade, que é um tipo enumerado, ponto baixa. Beleza. E a mesma coisa a gente vai fazer para o status. This.set status. Então a gente está utilizando os métodos modificadores aqui. Quando a gente dá um this.set status, a gente está utilizando o método modificador, que é os métodos setters. Então aqui a gente passa status.aberto. Beleza. Então aqui a gente adotou essa seguinte regra de negócio. Sempre que uma ordem de serviço for iniciada, ela vai receber a data e a hora local, atual, certo? Do momento da criação. E se a gente não utilizar esse construtor, ela já inicia aqui com uma prioridade baixa e um status aberto. Beleza, pessoal? E nós vamos fazer o seguinte também. A data de fechamento, o usuário não vai passar para a gente. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou apagar aqui esse data de fechamento. Você pode dar um Ctrl D que ele apaga uma linha completa. Aí eu vou apagar aqui também, a gente não precisa receber ela aqui, ó. Então vamos dar um delete aqui, beleza. Vamos dar uma organizada aqui no código. Ele ficou um pouco aqui para frente, aqui. Deixa eu quebrar uma linha para ficar melhor aqui a visão para vocês. Então beleza, eu vou fazer assim, ó. Quando o usuário passar para a gente que o status dessa ordem de serviço ele é encerrado, aí a gente vai setar a data de fechamento pegando o local date time.now também. No momento que ele encerrar aquela ordem de serviço, a gente pega a data e a hora atual e encerra, coloca no nosso atributo data fechamento, tá bem? Então aqui a gente não precisa colocar dentro do construtor, porque essa lógica nós vamos implementar lá no nosso serviço. Bom, pessoal, então para esta aula é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos finalizar então as nossas classes de domínio, adicionar aqui algumas anotações muito importantes para as nossas classes também. Aguardo vocês para a próxima aula, então. Um forte abraço, até mais!